Muito bem, meus irmãos, eu queria compartilhar com vocês um tema que é muito interessante, importante e também oportuno. Abra sua Bíblia, por gentileza, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. O sacerdócio de todos os crentes. É um dos temas grandes da Bíblia, que há de nos ajudar bastante nesse momento, nessa situação que nós todos estamos passando. Pedro diz assim: também vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Que texto interessante esse de Pedro. Ele se refere aqui a muitas questões interessantes. Ele diz assim: olha, pedras vivas, pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O tema do sacerdócio de todos os crentes é um tema que vem tocando a vida da Igreja de Deus há muitos séculos, porque ele tem uma importância toda especial. Por ocasião da Reforma Protestante, nós encontramos ao longo de todo o período em que a Reforma se construiu, 5 ênfases que foram dadas nesse contexto do movimento da Reforma Protestante. Essas 5 ênfases da Reforma Protestante foram construídas ao longo de um período e através de muito sacrifício e até da deposição, da entrega da vida de alguns daqueles homens que se dedicaram à construção desse contexto todo que a gente chama de Reforma Protestante. Mas, além dessa busca, dessa liberdade do povo de Deus poder adorar ao Senhor e se libertar de rudimentos de tradições humanas que estavam prejudicando a fé cristã da época, e claro, seria uma herança de grande prejuízo para o povo de Deus durante séculos e chegaria até nós. Houve então esse movimento de reforma para que essas ênfases fossem levantadas como bandeiras diante do povo de Deus ao redor do mundo, e esse povo fosse libertado dessas amarras, tradições humanas e imposições religiosas equivocadas que chegaram até a porta da igreja, entraram e não queriam mais sair. Mas aqui nesse texto de Pedro, ele menciona um detalhe interessante, que eu quero tratar desse assunto, ampliar ele de maneira mais intensa, mais clara. O propósito da reforma, além dessas ênfases 5 que eu mencionei aqui, então 2 propósitos da reforma protestante principais. O primeiro tem um contexto devocional. Na reivindicação que a reforma protestante trouxe, contemplava o fato de que cada cristão poderia ou deveria ter acesso a Deus diretamente, independente da mediação de um sacerdote humano. Vocês sabem, lembram o contexto em que, na Idade Média, o cristianismo, quase que de um modo geral, salvo o remanescente, o cristianismo da época era oprimido por um regime que não representava bem, adequadamente, o plano e o propósito e a vontade de Deus.
esse regime não representava bem. Então, esse regime o regime católico romano colocava sacerdotes que mediavam entre homens e Deus, entre a igreja e o Criador da igreja. E essa mediação não estava acontecendo de maneira adequada, vocês conhecem os detalhes. A Reforma Protestante veio quebrar essa corrente de opressão e veio devolver a cada cristão o direito, o privilégio de ser o seu próprio sacerdote, sacerdócio de todos os crentes. Pela Reforma Protestante, aquele movimento que Deus operou através da Reforma Protestante, alguém diz assim, mas os reformadores não levantaram a bandeira do sábado, da lei de Deus. Mas, queridos, Deus conhece o ser humano, Ele sabe que as coisas têm que acontecer progressivamente. Aqueles homens e mulheres foram usados por Deus de maneira plena, embora não avançaram nessa questão relacionada com o sábado, não avançaram, mas eles atuaram sem dúvida alguma, sob a unção divina, sob a orientação divina. E deram um passo de extrema importância para que, na sequência, outras verdades pudessem ser resgatadas, como, por exemplo, a verdade do sábado. O fato é que esse tópico, esse detalhe da Reforma Protestante foi fundamental, de extrema importância, para que se tirasse a figura humana do cenário e colocasse o ser humano diretamente em conexão e acesso com o Criador. Que coisa impressionante isso. Só por isso aí já seria algo extraordinário, algo gigantesco, algo realmente de grande valor. E aí, não para por aí. O outro aspecto, e eu vou trabalhar os dois numa dinâmica aqui que você vai perceber. O outro aspecto é o aspecto funcional. Esse primeiro aspecto da reforma, de resgatar para cada cristão o direito de ir direto ao trono da graça, e o apóstolo Paulo fala isso bem enfaticamente no livro de Hebreus. Esse foi um aspecto que eu chamo de aspecto devocional, em que o povo de Deus pode se dirigir diretamente ao trono da graça, ter comunhão com o Pai, sem necessitar da mediação humana. O outro aspecto foi o aspecto que eu chamo de funcional. Funcional, em que cada cristão é chamado a ministrar ou ter um ministério como servo de Deus, numa função ou em funções designadas por Deus mediante a distribuição dos dons espirituais. O sacerdócio de todos os crentes tem aspecto devocional, o ministério de todos os crentes tem aspecto funcional. Dois pilares gigantescos. Vocês percebem a envergadura desses dois pilares? O que isso significa para o cristianismo? De um lado, a liberdade do crente, do servo de Deus, de ir à presença de Deus direto, sem depender de um sacerdócio humano. Olha que coisa linda isso! Deus conferiu esse privilégio para mim e para você. Do outro lado dessa reforma, o privilégio também do cristão que estava sendo tirado, tomado, de você ter um ministério. Ministério não é privilégio apenas de um clero profissional, pago, sustentado pela igreja. Ministério é privilégio de todo crente. Por isso eu gosto de dizer que o resgate da reforma tinha a ver com o sacerdócio de todos os crentes de maneira direta, e eu falo também do ministério de todos os crentes. Até para ser didático, gosto de fazer essa diferenciação. Esses termos podem ser usados de maneira intercambiável, né? Você pode trocar um pelo outro tranquilo, mas eu gosto de tratar de maneira diferente esses dois aspectos para ficar didático, você entender melhor. Sacerdócio de todos os crentes tem a ver com a sua liberdade de ter comunhão com Deus, independente de um mediador humano. Ministério de todos os crentes, seu privilégio de desempenhar funções dentro do corpo de Cristo, que estão abertas não apenas para os sacerdotes de, entre aspas, profissionais, mas também para cada sacerdote, filho de Deus, que tem um ministério voluntário. E aí, esses dois pilares resgatam
valores extraordinários para o povo de Deus da atualidade. O conceito do sacerdócio de todos os crentes foi uma das grandes verdades bíblicas resgatadas pela Reforma Protestante do século XVI. O sacerdócio de todos os santos foi uma revolução maior dentro da revolução vigente com a Reforma Protestante. Impressionante, realmente especial, algo que nós não podemos de jeito nenhum esquecer. A história precisa ser resgatada, até para que nós hoje, que vivemos no século XXI, a gente não perca a noção do privilégio que nós temos. Esse privilégio que nós temos de ter comunhão com Deus de maneira direta e pessoal. Esse privilégio que nós temos de ministrar junto ao corpo de Cristo. Obrigado, amigo. Esse privilégio que nós temos de atuar mediante ministérios que você vai encontrar e vai poder exercer através dos seus dons espirituais, é um privilégio gigantesco que foi conquistado nesse contexto da Reforma Protestante. Pessoas precisaram morrer para que eu e você tivéssemos esses privilégios resgatados. Nós não temos ideia do que era uma vida religiosa oprimida por um clero dominante, centralizador, que tirava dos crentes o privilégio até de ler a Bíblia, porque ensinavam que os cristãos não deveriam ler a Bíblia porque eles não conseguiam interpretá-la, então só quem tinha que ler a Bíblia era o sacerdócio profissional. Nós não temos ideia do que é isso. Ser um cristão angustiado, oprimido, escravizado por um regime que tirava de você o privilégio de atuar no corpo de Cristo numa função. Imagina pessoas como vocês, capacitadas, que têm experiência profissional, que têm talentos, que têm dons, que têm sabedoria, que têm formação acadêmica, que têm sabedoria natural da vida, que tem tudo isso junto. Somente tendo o privilégio de entrar, sentar, ficar calado e ouvir. Isso nunca foi plano de Deus, mas esse era o regime imposto pela igreja dominante de muitos séculos, até que no século XVI, Deus levantou esse movimento de reforma para libertar o povo de Deus. Cada pessoa é chamada por Deus do domínio do pecado para o reino da graça, com um propósito específico: torná-los futuros cidadãos e atuais agentes em favor do estabelecimento do reino de Deus. Já que esse reino está constituído de sacerdotes, como Pedro disse, o projeto de Deus para cada filho seu é que cada um encontre com o seu sacerdócio, o seu ministério no corpo de Cristo já. Esse é o plano de Deus. Deus planejou para que nós todos fôssemos sacerdócio. O reino de Deus é reino de sacerdotes. No reino dos céus, todos nós estaremos ali ministrando diante de Deus, por nós mesmos, pela nossa família, servindo ao Senhor, aos propósitos de Deus, que por toda a eternidade estarão em andamento, e nós não temos noção disso, porque vai ser revelado somente depois. Mas já hoje, Deus chama a mim e a você, para que a gente exerça o nosso sacerdócio, para que a gente cumpra o nosso ministério. Você percebe? Você é uma pessoa relevante. Você não é chamado para ser um mero espectador. Você não é chamado, como se diz popularmente, para esquentar banco. Você é chamado para ter um sacerdócio santo, um sacerdócio especial, relevante, que vai impactar a comunidade da igreja e a comunidade social lá fora. Esse é o seu chamado, que estava sendo suprimido, tirado, roubado da cristandade por um movimento religioso que até hoje ainda oprime as pessoas, e o nome é Igreja Católica Romana. Oprime as pessoas, tira das pessoas esse privilégio. E milhões de pessoas cegas ainda se submetem a esse regime anticristão, antibíblico,
que rouba do povo de Deus os seus maiores privilégios. Glória a Deus pela reforma protestante, porque Deus usou homens e mulheres para libertar o povo de Deus. Agora, eu e você precisamos assumir o nosso sacerdócio. Sacerdócio como vocação devocional é a responsabilidade que cada cristão tem de ministrar em seu próprio favor e em favor da sua família, no esforço de se colocar na presença de Deus diariamente, para receber dele o suprimento necessário de graça e poder para enfrentar as demandas da vida naquele dia. Você e eu temos que assumir a responsabilidade do nosso sacerdócio, responsabilidade do nosso chamado. Você precisa assumir, sabe o quê? O seu autopastoreio. Você pastoreia a você mesmo. Aí eu estou conspirando contra mim mesmo, né? Dizendo que você não precisa de pastor. Para chegar na presença de Deus não precisa. Atuar de maneira impactante para promover transformações na sociedade e na igreja, não precisa. Eu sei quais são as funções dos ministros do evangelho, dos pastores, tem a sua relevância. A gente sabe que nossa igreja é uma igreja pastoral que gosta e sente a necessidade dessa liderança presente, atuante, tanto no contexto dos serviços da igreja, como em casa também, na visitação, no contato pessoal. Eu sei da importância disso, mas brilha mais os olhos da gente quando a gente descobre, quando a gente vê o plano de Deus para cada filho de Deus, para cada pessoa que compõe o corpo de Cristo. É algo realmente extraordinário. A única diferença entre nós é a diferença de função. Só essa. Mais nada. E nós temos que assumir e aproveitar esse privilégio do autopastoreio, do cuidado de si mesmo e da sua família, no contexto devocional, de entrar na presença de Deus. Venha comigo para Hebreus capítulo 10, por gentileza. Eu quero mostrar para vocês um texto que é realmente especial, que vai nos ajudar nesse conhecimento dessa realidade. E eu quero compartilhar ele com você, capítulo 10, verso 11. E cada sacerdote se apresenta diariamente, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado. É o que está aqui em Hebreus 10, 11. Claro, se referindo ao sacerdócio do antigo Israel. Ok? A gente tem aqui no capítulo 10 de Hebreus e no capítulo 4 muitas coisas interessantes. Vamos para o verso 19 aqui comigo. Diz assim, olha, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santíssimo lugar, ou no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo que ele consagrou, Hebreus 10, 19, por um caminho novo e vivo que ele nos consagrou, agora o verso 20, para nós, através do véu, isto é, da sua carne. Olha que coisa linda, verso 21, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com coração verdadeiro, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Amém, queridos? Amém. Que convite tremendo, poderoso o apóstolo Paulo faz. A gente acredita que Paulo é o autor de Hebreus. O livro de Hebreus é um dos livros cuja autoria é discutida bastante, mas há no Adventismo uma tendência de escolher Paulo como seu autor, e a escritora Ellen White menciona Paulo quando fala de Hebreus. Então é Paulo. O apóstolo Paulo coloca aqui de maneira muito clara: nós temos o privilégio de poder entrar com ousadia no Santo dos Santos. Irmãos, isso aqui chocava os judeus. Imagina um judeu ouvindo falar de outro judeu que você pode entrar com ousadia no Santo dos Santos. Que palavra é essa que Paulo usa aqui? Entrar no Santo dos Santos com ousadia. Santos dos Santos, só quem entrava? Sumo sacerdote. Agora Paulo diz assim, olha, a história é outra. Você pode entrar direto no Santo dos Santos, sem constrangimento, com convicção, com fé. Você vai direto no Santo dos Santos, na presença de Deus.
Se Deus tivesse barba, a gente podia dizer com respeito, mas com carinho, olhando Ele como um Pai Celestial. Você vai lá debaixo das barbas de Deus. Glória a Deus por isso. Você pode ir debaixo das barbas de Deus. Direto. Ninguém te interrompe. Ninguém te barra. Não, isso aqui não, isso aqui só o sacerdote, isso aqui só o sumo sacerdote. Não. Você pode entrar direto na presença de Deus e ter comunhão pessoal com Ele todo dia. Coisa linda isso aqui, meus irmãos. Coisa linda. É realmente extraordinário. E aí ele completa esse pensamento aqui. Eu gosto de olhar esses dois textos. Hebreus capítulo 4. Olha que lindo isso aqui. Hebreus 4, verso 16. Olha o desafio do apóstolo para você e para mim. Portanto, Hebreus 4, 16. Portanto, acheguemo-nos confiantemente junto ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. Que convite é esse? Cheguemo-nos confiantemente junto ao trono da graça. Meus queridos, minhas queridas, a gente não pode perder esse privilégio. E esse privilégio foi conquistado pelo preço do sangue de Jesus para você e para mim. Esse privilégio foi conquistado pelo sangue de homens e mulheres do passado que tiveram coragem de enfrentar um sistema iníquo, um sistema ímpio, humanamente poderoso, que tirava esse privilégio do povo de Deus. Porque o que essa instituição oprimiu as pessoas ao longo dos séculos, vocês precisam olhar para isso com mais atenção. O mundo precisa olhar para isso com mais atenção. Não adianta agora vir se retratar, fazer meia-culpa de ter queimado João Rus na fogueira. Não adianta mais. E os mesmos sentimentos de superioridade, de arrogância, que levaram essa instituição a queimar João Rus na fogueira, só para citar um episódio, esse mesmo sentimento de arrogância e de opressão está vivo hoje. E vai se manifestar de maneira mais intensa e mais agressiva na medida em que nós nos aproximamos do final. Pode esperar. Então não se enganem, tá? Não se enganem. Aí Deus usa seus instrumentos poderosos para quebrar essa opressão. Para quebrar a opressão. O autor de Hebreus nos exorta a entrar no Santo dos Santos e a fazê-lo com ousadia. Sabe por quê? Lá no capítulo 10, voltando, ele diz assim, olha: pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo que Ele consagrou para nós. Glória a Deus por isso. Amém. É por isso que você pode entrar no Santo dos Santos. Não mais o sumo sacerdote apenas. Não mais o sacerdote apenas. Você hoje pode entrar no Santo dos Santos, porque Jesus, pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, Ele abriu esse caminho para mim e para você. É por isso que você pode entrar. É por isso que você pode acordar cedinho, 5 da manhã. 1 hora para acordar, né? E você pode sentar naquele cantinho lá da sua casa, humilde. Acender uma luzinha. Tem usado esse privilégio você? Aquele cantinho lá. Cedo. Não tem barulho, as crianças estão dormindo, os cachorros da vizinhança não começaram a latir ainda, a campainha não toca, o telefone também não. Aí você senta num cantinho, numa cadeirinha, num sofazinho,
numa poltroninha lá no seu canto. Escute, você pode até sentar no chão, se quiser. E naquele lugarzinho simples da sua casa, você entra no Santo dos Santos. Amém. Daquele lugarzinho simples, você é transportado para o Santo dos Santos. Já pensaram nisso? Por isso, meus queridos, é obra do inimigo de Deus, do seu inimigo, fazer sabe o quê? Abarrotar sua agenda de coisa para fazer. Abarrotar sua caixa de correio de e-mails. Encher você de tarefas. Sabe o que mais? Encher você de dívida. Compra coisa, compra coisa, compra coisa, compra coisa. A maioria não precisa, mas compra. Aí a dívida é para tudo quanto é lado. Coisa para fazer que não acaba nunca. Sabe o que acontece? O povo de Deus não entra mais no Santo dos Santos. Não tem tempo. Não tem serenidade, sabe? Isso é obra do maligno. O povo de Deus não ter serenidade para entrar no Santo dos Santos, para sentar num cantinho humilde da sua casa e transcender, sair desse plano humano e entrar na presença de Deus, como Paulo orienta. Não consegue. Muita perturbação na cabeça de coisa para fazer. Muita preocupação na cabeça de dívida para pagar, porque comprou um monte de coisa que não precisava. Que podia ter um celular de R$600, que é um de 6 mil, para provar alguma coisa para alguém. Então eu tenho que exibir um celular de R$6.000. Mas podia ter um de 600 e estava sem dívida. Abre o olho, povo de Deus. Isso é coisa do diabo. Para tirar a sua serenidade, para tirar a sua paz, para tirar a sua capacidade de transcender, de entrar na presença de Deus, de entrar no Santo dos Santos. Não tem mais sossego, não tem serenidade, não tem paz. Muito trabalho para fazer, para pagar essas contas de coisas que foram adquiridas para alimentar a vaidade. E é assim, ó, quem pode ter, tenha. O problema é quem não pode e quer ter do mesmo jeito. Quem pode ter, tenha. Não é pecado não, quer ter seu celular de R$6.000, as coisas são seu. Não é pecado, desde que possa. Desde que essa aquisição não tire sua paz, não tire nada da boca das crianças, né? E não tire sua serenidade, porque esse negócio tem que pagar depois. Olha, tem um negócio chamado boleto, irmãos, que ele chega em casa, sabia? E eu nunca vi o correio ser tão eficiente para entregar coisa como ele é para entregar o maldito do boleto. Pode ser que alguma coisa não chegue na tua casa pelo correio. Mas, irmãozinho, acredite, boleto de cartão de crédito vai chegar. Os caras fazem qualquer coisa, mas eles enfiam aquele traste na caixa de correio da gente. É ou não é? Boleto chega. E aí quando a gente olha aquele papel lá, maldito, né? A gente fala, Jesus, que besteira que eu fiz. E agora? Cuidado, queridos, isso tudo é para tirar a sua serenidade, sua paz, seu sossego, sua capacidade de sentar no cantinho cedinho e entrar na presença de Deus. Cuidado, é a arte do inimigo de Deus. Agora aqui, ó, o autor de Hebreus chama você e a mim para entrar no Santo dos Santos, e nós temos que entrar. O sacerdócio como serviço devocional, temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E assim, quando diz isso, Paulo estabelece as bases da confiança e ele propõe que a gente assuma o nosso sacerdócio inspirados e seguros no sacerdócio de Jesus Cristo. Sacerdócio de Jesus Cristo. Dá base e segurança para o nosso próprio sacerdócio. Dois aspectos principais. O sacerdócio como serviço devocional e o sacerdócio como serviço ministerial. Vamos para esse segundo aspecto,
o serviço ministerial? Vamos lá, veja. Quando você nasceu de novo no corpo de Cristo, Deus te deu um presente chamado dons espirituais. Deus te deu dons quando você nasceu da água e do Espírito. Você passou pela experiência da conversão, da santificação, está passando, né? Foi justificado. Nesse intermeio aí, Deus capacitou você com dons. Para quê? Para você poder assumir o seu ministério. Eu quero ter um ministério, mas não sei o que fazer. Sabe, porque Deus te deu dons espirituais. Descubra quais são. Foi para isso que Deus deu dons para vocês. Deus deu dons espirituais para todos nós. Para que a gente pudesse identificar esses dons e ter o nosso ministério. Um ministério que realmente pudesse ser relevante para o corpo de Cristo, pudesse glorificar o nome de Deus, pudesse salvar pessoas do reino do mal, para o reino da luz, pudesse realmente edificar a igreja e expandir o reino de Deus aqui na terra. É para isso que Deus deu o ministério. Depois de atuar no sentido de ir e se colocar na presença de Deus, sem intermediário humano, para receber a porção de poder e sabedoria para cada dia, o sacerdócio a que cada crente é chamado a desempenhar se vale dos dons espirituais disponibilizados pelo Espírito Santo para exercer seu aspecto funcional, atuando dinamicamente em favor dos interesses do reino de Deus. Olha que plano, que propósito fantástico esse de Deus para mim e para você. Sacerdócio ou ministério de todos os crentes também pode ser visto como função, o serviço de fortalecer o corpo de Cristo mediante a atuação em um ministério que edifique esse corpo de Cristo. A missão de comunicar a mensagem, intermediando entre Deus e o próximo, ministrando a estes através dos dons espirituais. Sabe quando Deus coloca um ser humano entre ele e outro ser humano? No contexto da missão. Só. Não no contexto da devoção pessoal. Devoção pessoal pode ser cada um por si. Nós podemos nos ajudar na questão espiritual. Nos visitando, aconselhando, orientando, fazendo culto juntos. Podemos nos ajudar. Mas para que cada cristão adquira a sua autonomia nesse contexto. Agora, no contexto da missão, Deus nos coloca entre ele e aqueles que não conhecem a mensagem. Para você e eu exercermos o nosso lado funcional do nosso ministério. Ministério de todos os crentes é a vocação funcional que cabe a cada cristão de operar em favor da igreja, para a sua edificação e em favor dos sem igreja, para a sua salvação. Isso é ministério, para o qual Deus chama a mim e a você. Para esse ministério maravilhoso, esse ministério santo. Quero que você veja aqui esse detalhe comigo aqui, olha. O ministério orientado pelos dons é a arte de colocar as pessoas certas nos lugares certos, pelos motivos certos, para conseguir os melhores resultados. Isso faz a pessoa se sentir mais motivada e dependente do Espírito Santo, produzindo crescimento espiritual e crescimento corporativo, crescimento do corpo de Cristo. Meus queridos, é para esse ministério que Deus tem chamado vocês e tem chamado a mim também. Você percebe que tem dois pilares aí, repito, gigantescos, que a gente tem que manter em pé. Duas bandeiras que não podem ser arriadas. A bandeira da sua comunhão com Deus, como sacerdócio de todos os crentes propõe a sua comunhão com Deus direta, entrando no Santo dos Santos. A bandeira do seu ministério, você exercendo funções dentro do corpo de Cristo, cumprindo a missão, pregando o Evangelho. Essas duas bandeiras, irmãos, têm esse desdobramento histórico aqui que nós estamos vendo. E é algo realmente extraordinário, que Deus tenha concedido
esse privilégio para todos nós. Amém. O reino de Deus restaurado será reino de sacerdotes, não de cidadãos comuns. Olha que coisa. O reino de Deus restaurado será reino de sacerdotes, não de cidadãos comuns. E todo aquele que almeja ser contado entre os remidos precisa assumir seu papel sacerdotal aqui mesmo, enquanto cidadão dessa terra. Precisa adquirir experiência e ministrar no corpo de Cristo, em funções que edifiquem o corpo de Cristo. Precisa atuar diariamente como sacerdote de si mesmo e de sua família, entrando com intrepidez no Santo dos Santos, junto ao trono da graça, como orienta a palavra de Deus. Queridos, olha, o apóstolo Paulo fala de um sacerdócio real. E a gente, quando ele fala de sacerdócio real, ele remonta para um detalhe muito interessante. Ele fala que esse sacerdócio é real, sabe por quê? Porque serve ao rei. Algo que está conectado com o rei, ele é real por isso. Por isso que Paulo e Pedro falam desse sacerdócio real. Sacerdócio conectado, lembra o texto que nós lemos para começar? Raça eleita, sacerdócio real. Por que é real? Porque serve ao rei. No regime da monarquia, o rei podia convidar as pessoas para servirem ao reino, não é? Samuel avisou o povo de Deus: olha, vocês querem um rei? Vocês querem mudar do regime da teocracia para a monarquia? Ok, mudem. Só que lembrem, o rei vai pedir o que vocês têm de melhor para servir a ele, inclusive suas filhas. Lembra que Samuel avisou? E é assim mesmo, monarquia é assim. Agora veja que coisa interessante. Para um povo que vive no regime da monarquia, servir ao rei é privilégio, seja lá qual for a função. Podia ser o copeiro do rei, a camareira do rei, ou a pessoa encarregada da faxina do palácio do rei. Era um privilégio para qualquer família de um regime monárquico ter um membro da família servindo no palácio do rei. Seja qual for a missão, a função, sejam quais forem as tarefas. Agora, sabe o que Deus reservou para nós? Deus chamou a mim e a você para servir ao reino. Como copeiros do rei? Não. Camareiras do rei? Não. Faxineiros do rei? Também não. Nós temos o privilégio de servir ao reino como sacerdotes do reino. Glória a Deus por isso. Sacerdócio real é o que Pedro diz ali. É isso que significa. Você e eu fomos chamados para servir ao reino de Deus numa função de grande privilégio, sacerdócio real. Mas, queridos, nós só iremos de fato assumir o nosso sacerdócio real se a gente levantar a bandeira, essas duas bandeiras que foram resgatadas para o povo de Deus por ocasião da Reforma Protestante. A bandeira da nossa comunhão com Deus, direto ao trono da graça, e a bandeira do nosso serviço a Deus, pelo ministério que desempenhamos através dos nossos dons espirituais. Você percebe que esses dois pilares estão sendo solapados? Você percebe que não há muito interesse da igreja, de um modo geral, com esse negócio dos dons espirituais? Alguns de vocês, se eu perguntar quanto tempo tem que ouvi um sermão sobre dons espirituais, você vai me dizer alguns anos que não ouve. Não é um tema muito trabalhado, até na nossa igreja. Você percebe que a questão também da devoção pessoal, do culto familiar, de ter tempo de qualidade para passar na presença de Deus, está sendo extremamente ameaçado hoje? E eu citei aqui algumas razões, né? Citei o consumismo, a correria, muita tarefa, muito a fazer, muito desafio da vida efêmera, né? Você percebe que esses dois pilares estão sendo bombardeados hoje? Um é ameaçado. Em poucos lares ainda se tem um culto familiar.
Poucas pessoas ainda se preocupam em dormir mais cedo, para acordar mais cedo, para ter mais tempo com Deus. O outro, o pilar do ministério, que tem a ver com os dons espirituais, porque é pelos dons que eu desempenho o ministério para honrar o meu sacerdócio. E há uma certa dificuldade. Paulo chegou a dizer assim, prevendo isso. Paulo disse lá em 1 Coríntios 12, verso 1, disse assim: irmãos, não quero que sejais ignorantes com respeito aos dons. Paulo usa uma palavra muito intensa. Não quero que sejais ignorantes em relação aos dons. Parece que Paulo estava prevendo que esse tema iria sair da pauta de estudos do povo de Deus. Queridos, eu encerro dizendo para você que nós temos que ter muito cuidado com tudo isso. Muito cuidado. É um privilégio, é um chamado, é uma responsabilidade, é tudo isso. E Deus chama cada crente para desempenhar o seu ministério pelos dons. Deus chama cada crente para assumir o seu sacerdócio, cuidando da conexão com Deus, sua mesma e da sua família. E Deus nos chama para cumprir a sua missão. A senhora White disse assim no livro Obreiros Evangélicos. Ela disse: a obra de Deus na terra nunca poderá ser finalizada enquanto os homens e mulheres que compõem nossa igreja não cerrem fileiras e juntem seus esforços aos ministros e oficiais da igreja. Obreiros Evangélicos, página 352. Queridos, esse é o chamado de Deus para você. Esse é o chamado de Deus para mim. E eu gostaria nessa manhã, eu gostaria de convidar você a fazer uma renovação agora aí, enquanto nós iremos ouvir uma música. Você fizesse uma renovação do seu compromisso com Deus nesse aspecto. E você pudesse dizer a Deus assim: Senhor, eu quero resgatar o meu sacerdócio. Eu quero assumir o meu ministério. Meus amigos, nós que somos pais de família, assumam o seu sacerdócio na sua casa. Nós temos visto que em alguns lares, se as mulheres não tomarem a iniciativa, o culto não acontece. Os homens que deveriam ser os sacerdotes do lar, em alguns lugares, eles estão correndo esbaforidos de um lado para o outro, freneticamente, e não tem aquela liderança espiritual em casa, de chamar a família para perto do altar, convidar a esposa com carinho para vir se juntar, soltar um hino bonito para a igreja, para a família ouvir e começar se aproximando do lugar do culto. Esse é o nosso papel, meus irmãos. Nós somos os homens da casa, não para exercer uma autoridade autocrática e às vezes até grosseira. Nós somos os homens da casa para assumir o papel sacerdotal do lar. Elas podem nos ajudar muito nisso, elas podem até tomar iniciativa, mas nós temos que estar na ponta da linha para colocar nossa família na conexão com Deus todo dia pelo culto familiar. Cuidado, não se deixe escravizar por essas correrias. Correria, tem que trabalhar demais para ganhar muito dinheiro, para pagar muita conta, porque comprou muita coisa. Se liberte disso, em nome de Jesus. Viva uma vida mais simples. Desça degraus de padrão de vida. Desça degraus. Estou usando um item como exemplo, você sabe que isso serve para muita coisa. Então venda seu celular de R$6.000. Compre um de 600 e o troco, pague as contas. Mas tenha mais tranquilidade, mais serenidade. Para estar mais tempo com a sua casa, com a sua família, com seu Deus no lugar de culto da sua casa. Não deixe esse negócio do consumismo, da vaidade te escravizar, não deixe. Nós homens temos que assumir o nosso papel de sacerdote do lar, enquanto nossas queridas esposas assumem também de mulheres que edificam a sua casa. Por isso eu apelo para você, faça um pacto novo com Deus agora, por favor. Faça um pacto com o Senhor, de assumir o seu sacerdócio, assumir o seu ministério, que foi conquistado com preço de sangue, tanto de Jesus, quanto de, em menor escala, é óbvio, mas de homens e mulheres sinceros do passado, que depuseram a vida, que sofreram, que foram perseguidos,
por causa dessa verdade. Vamos ouvir essa música e fazer o nosso compromisso de vida, de fé, renovado com o nosso Deus.